Bom, primeiro nós temos aqui, vamos começar então com a questão 21. Essa questão, vou colocar minha canetinha aqui, essa questão é a primeira, foi a primeira questão da prova específica. Então vamos lá. Sobre os mecanismos de formação de bacias sedimentares e a localização dessas com relação às placas tectônicas, tem-se que as bacias. A. As bacias rift são geradas por mecanismos flexurais. B. As bacias rift são restritas aos limites de placas. C. As bacias do tipo rombograben são formadas por transtração. D. As bacias intracratônicas se formam exclusivamente nos limites de placas. E as bacias intramontanas são formadas por mecanismos flexurais. Então, dá um pause aí nesse vídeo se você tiver a fim de responder essa questão sozinho e depois ver a nossa resolução. Então, vamos lá. Bom, eu joguei aqui nosso anunciado aqui para a parte superior esquerda, para dar mais espaço, né? E daí, olhando aqui as alternativas, a gente vê que a alternativa A e B estão falando de bacias rift. Então, eu acho por bem a gente relembrar um pouquinho o que são essas bacias rift. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente lembrar, que são os itens mais importantes, tá? Então, aqui, o primeiro item. Essas bacias rift são depressões alongadas, elas são lineares aqui, onde a litosfera basicamente se rompeu, tá? Então, a gente tem um regime de deformação, o quê? De extensivo. Aí, a gente tem feições típicas dos rifts, e eu coloquei aqui essas duas figurinhas para ilustrar isso. Nessa parte superior aqui, a gente tem o quê? A gente tem um rift. Eita! Desculpa, meu cachorro. A gente tem um rift simétrico. Esse rift, olha só o que ele é. Como é que ele é? Como é que é a cara dele? Ele tem aqui um horst, um graben e um horst. Então, você vê aqui que esse graben, ele é bordeado, limitado por duas falhas normais. E ele é simétrico, né? Por quê? Porque se a gente colocar um espelho aqui no meio, a gente vai ver a mesma coisa desse lado do que a gente vê do outro lado. Então, é uma reflexão aqui se a gente colocasse um eixo aqui no meio, né? A gente vê a mesma coisa para cá, tanto para cá quanto para lá, né? Claro que assim, na vida real não é exatamente assim. Porém, essa é uma forma da gente compreender por que a gente chama esse rift aí de simétrico. Enfim, no segundo caso aqui, a gente tem um half graben, que é um semigraben ou hemigraben. O semigraben, como o nome já diz e a figurinha mostra, ele é assimétrico, porque ele só tem o limite dele falhado é só de um lado. Então, a gente tem uma falha normal aqui desse lado, né? Aqui uma falha normal, fazendo com que esse bloco, que é o bloco de teto, se movimente relativamente ao outro bloco para baixo. E o bloco de muro, que é o footwall aqui, essas figurinhas estão em inglês, ele vai se movimentar relativamente ao outro bloco para cima, né? Em ambos a gente tem aqui o quê? Um regime de deformação extensiva. Então tá, agora que a gente já fez uma revisãozinha aí sobre esses rifts, vamos ver o que a nossa questão está falando sobre as características dos rifts, né? Então, a primeira alternativa fala que os rifts são gerados por mecanismos flexurais. E daí, por isso, eu coloquei essas duas figurinhas aqui para a gente entender do que ele está falando quando ele fala de mecanismos flexurais. Nessa figura aqui da esquerda, eu estou mostrando o quê? A formação de uma bacia rift. É um sistema, é um regime de deformação de extensivo. Então, aqui, olha só, a gente tem o que é isso aqui? É um semigraben, né? Aqui também, ó, vai ser um semigraben. Nessa figurinha da direita, eu estou mostrando a formação de uma bacia flexural. Então, o que acontece aqui nos mecanismos flexurais? Desculpa, gente. Meu Deus do céu.
Você quer atenção, é? Só porque eu tô falando com o pessoal. Vamos lá. Nos mecanismos flexurais, o que é isso? Basicamente, a gente tem uma flexão da litosfera. Ela se comporta como se fosse uma placa elástica. Ela vai se deformando à medida que mais carga vai sendo adicionada em cima dela. Eu vou falar mais sobre isso em algumas das questões que estão por vir. Mas por hora, vamos lembrar que geralmente essas bacias flexurais elas acontecem em regimes de deformação compressivos, porque você está adicionando mais massa ali em uma determinada região, principalmente quando você tem cinturões de dobramentos e falhamentos, né? Nas orogenias, nas formações de cadeias de montanhas. Então, o que acontece? Quanto mais carga você tem em cima da litosfera, mais ela vai se deformar. Basicamente, ela vai né, em direção para baixo para poder acomodar essa carga e isso vai deformar as bacias em volta, né, a litosfera em volta e vai criar um espaço de acomodação aqui para essas bacias flexurais. Por exemplo, uma bacia flexural, que é uma das mais comuns, é uma bacia de antepaís, né? São as bacias aqui chamadas de, ai meu Deus, bacias que em inglês a gente chama de foreland basins, tá bom? Então, beleza, a alternativa A a gente já viu aqui que ela tá meio esquisita, né? Vamos aqui ver o que fala a alternativa B sobre os rifts. Então, na alternativa B, isso foi sem querer, hein, gente? A alternativa B fala que os rifts são restritos, as bacias rift são restritas aos limites de placas. Olha, as bacias rift, elas podem eventualmente ser o primeiro passo para ser formado um limite de placa, né? Mas elas não se formam, não estão restritas em um limite de placas. Então aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo aqui da nossa bacia do Araripe. Então essa bacia do Araripe aqui, ela fica, vou colocar aqui o nosso laser, ela fica aqui nos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, na província Borborema. Ela é uma bacia intracratônica, a bacia do Araripe. É aquela bacia onde tem diversos fósseis de peixes, uns até são comercializados aí ilegalmente. E tem muito conteúdo fóssil aí nessa bacia, né? Uma sedimentação fininha aí, grandes lagos, etc. Então, essa bacia Araripe, ela foi formada, o quê? Durante uma fase rift, que aconteceu de 145 a 129 milhões de anos. Essa bacia aqui, ela tem uma extensão de 8.000 quilômetros quadrados. E ela não está, obviamente, um limite de placas, né, gente? Porque ela está aqui no Ceará, Pernambuco e Piauí, não tem limite de placas ali, né? Então, essas duas primeiras alternativas aqui, provavelmente, né, estão erradas. Então, vamos continuar aqui e vamos ver o que dizem as outras alternativas. Beleza, gente, então vamos para a nossa alternativa C. As bacias do tipo Rombograben são formadas por transtração. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é o que é um Rombograben, né? Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu não sabia o que era um Rombograben, para ser sincero. Aí eu dei uma pesquisada, obviamente, depois, e aí você vai na etimologia da palavra. Rombograben tem rombo, né? Essa parte da palavra rombo, esse prefixo. E o que é rombo? Ela tem a ver com uma forma geométrica romboide. E o romboide é um tipo de paralelogramo. Então, eu estou aqui mostrando, nessa figurinha aqui, o que é um romboide. Isso faz muito sentido se a gente lembrar, se a gente olhar isso aqui, do que a gente lembra de feições geológicas. Isso aqui parece uma bacia pular-par, né? Então, e tem a ver também, se a gente pensar numa bacia pular-par, a gente
já pensa, é um regime de deformação distensivo, né? Então a gente tem ali naquela região uma extensão. E tem tudo a ver também com a palavra Graben, né? Porque os grabens, né, se formam durante um rifteamento. Então a gente tem dois itens aí que dão dicas pra gente, duas coisas aí que dão dicas pra gente sobre do que essa alternativa está falando, né? E daí eu coloquei nessa parte aqui esquerda, desculpa, alguns itens que resumem o que é um rombograbe. Então, o rombograbe ele é um tipo específico de bacia pular-par. Ele é um bloco tectonicamente abatido com forma romboédrica, ou box. E ele acontece quando nós temos falhas transcorrentes. Eu coloquei aqui essa figura do lado para a gente compreender como que esse rombograben vai se formar. Então, nessa parte aqui, ó, a gente tem a geometria da falha principal, tá? São 3 tipos de geometria que vão formar esses 3 modelos aqui, que foram gerados através de modelagem numérica. E a gente tem aqui desse lado a nomenclatura aqui, dessas bacias, né? Então, esse tipo de deformação é uma deformação deformação progressiva. Progressivamente, olha só, nós vamos ter a formação de um rombograben ou de um boxgraben, que acontece quando a gente tem essas falhas aqui que estão overlapping, essas falhas transcorrentes. Aqui nesse caso, olha só, são falhas destrais. Então, à medida que elas têm esse overlap aqui, ó, tá vendo? Elas vão formar essas estruturas em caixa aqui que parecem o quê? Uma estrutura romboide. Mas ele vai ser um bloco tectonicamente abatido, né? Então, é um sistema, um regime de deformação extensiva. Então, vamos ver o que mais que essa alternativa está falando para a gente. Ela está falando também que essas bacias do tipo rombograben são formadas por transtração. Então, o que acontece, gente? Uma zona de cisalhamento transtracional, ela tem estruturas relacionadas tanto às falhas transcorrentes quanto a um regime de deformação distensivo. E é por isso que ela vai abrir esses blocos, ele vai ter esses blocos tectonicamente abatidos aqui, dentro aqui esse overlap dessas falhas transcorrentes, tá bom? Então, o que a gente tem durante a transtração? A gente tem um estiramento horizontal com a formação de uma bacia. Então, olha aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente tem uma bacia pular-par em curva de liberação. Isso aqui vai formar o que? Um duplex extensional, né? Ele está mostrando aqui o que acontece nesses dois encontros aqui entre as falhas, né? Desse lado aqui a gente tem essa bacia pular-par e aqui a gente tem um duplex contracional, porque aqui vai ser o contrário, né? O que está acontecendo aqui? Aqui está tendo uma compressão nessa região. Então, está formando aqui essas falhas reversas, né? Nessa região aqui. Então, ó, a gente vai ter aqui esse movimento, né? Que vai fazer com que desse lado a gente tenha uma extensão e desse lado aqui a gente tenha uma compressão. Mais que isso, eu acho que não vale a pena a gente entrar só para resolver essa questão. Mas a ideia principal é essa. Nos mecanismos de transtração, no cisalhamento transtracional, a gente tem uma falha transcorrente e associada a ela a gente tem uma extensão. Então essa questão, essa alternativa, ela está parecendo ok por enquanto, né? Vamos ver aqui o que as outras estão falando para a gente. As bacias intracratônicas se formam exclusivamente nos limites de placas. Bom, essa isso já olha e fala, acho que não, né? Que é intracratônico, mas aí essa é uma boa oportunidade para a gente relembrar aqui um pouquinho mais sobre os crátons, né? Apesar de que as bacias intracratônicas não necessariamente estão acima exatamente de um cráton. As bacias intracratônicas são bacias interiores.
A gente fala intracratônicas porque sempre, né, vai ter algum cráton ali, pelo menos em alguma parte, na parte, né, sotoposta aí a essas bacias interiores ou intracratônicas. Mas enfim, vamos ver aqui as características principais aqui dos crátons. O que são os crátons? Os crátons são material litosférico muito antigo que está circundado por coisas novas que vivem tomando porrada. Basicamente são os cinturões de falhamento e cavalgamento, são as estruturas que convergem, as placas tectônicas que convergem, e daí no centro dessas placas, né, ou plataformas, por exemplo, a plataforma sul-americana, a gente tem essas massas litosféricas que são extremamente antigas, né, então elas são do Arqueano ao Proterozoico, são muito espessas e têm raízes. Essas raízes, na verdade, são muito espessas, então elas entram em direção ali ao manto e elas são frias também. Então elas são muito, muito estáveis tectonicamente. E aqui no nosso Brasilzão, a gente tem diversas áreas cratônicas, umas maiores, umas menores, né? A gente tem, por exemplo, aqui o Crato Amazonas, temos aqui o Craton São Luís, temos aqui o Craton São Francisco, o Luiz Alves e o Rio de la Plata. Então, aqui nessa figura também estão mostrados alguns exemplos de bacias intracratônicas, né? Algumas das mais famosas são a bacia dos Solimões, aqui, a bacia do Amazonas, o Solimões não está mostrado, mas está aqui nessa área aqui, não sei se o limite é exatamente esse, mas temos aqui a bacia do Amazonas, nós temos aqui a bacia do Parnaíba, nós temos a bacia do Paraná, todas essas aí são bacias intracratônicas, tá bom? Nós temos a bacia do Araripe, que foi que a gente mostrou também anteriormente. Então essa alternativa aí, né, gente, já assim, de cara já dá para achar meio esquisito. Daí então vamos ver o que a alternativa E está falando para a gente. A alternativa E está falando que as bacias intramontanas são formadas por mecanismos flexurais. A gente já falou dos mecanismos flexurais, né? Então vamos ver aqui o que é uma bacia intramontana. Eu coloquei aqui alguns itens que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre essas bacias. As bacias intramontanas, elas são formadas em ambientes transcorrentes, em ambientes quando há falhas transcorrentes, quando há falhas reversas e quando há falhas normais. Né? Então, um exemplo que eu estou mostrando aqui é uma seção aqui da Cordilheira dos Andes, que fica aqui entre o leste do Equador e do Peru. Eu achei essa figurinha muito ilustrativa, porque aqui a gente tem a formação de diversas bacias, ó, intramontanas. Nossa, que torto! A gente tem a formação de diversas bacias intramontanas aqui nessa região. Olha só a carinha delas. Elas, geralmente, muitas vezes, elas fizeram até parte das bacias de Antepaís, mas elas foram basicamente incorporadas aí à cadeia de montanhas à medida que o falhamento, essas falhas reversas foram se propagando em direção ao Antepaís, né, ao Foreland. Então isso aqui é até mostrado aqui, olha só como é que está aqui essa bacia de Foreland desse lado aqui, e aqui está cheio de bacias intramontanas, são essas aqui, tá vendo? Aqui a gente tem esse espacinho aqui para acomodação de sedimentos. Então, gente, as bacias intramontanas, se elas estão aqui nessa condição de serem formadas por falhas transcorrentes, reversas e normais, vocês acham que elas são formadas por mecanismos flexurais, que foi o que a gente falou anteriormente? Não, né? Elas não são formadas por mecanismos flexurais, não. Então, essa aqui também está errada. Ou seja, a questãozinha, a alternativa que a gente achou mais correta, então, foi essa alternativa C, aqui para a questão 21.